Muito bom dia, turmas 1902 e 1903. É um prazer estar falando com vocês. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento bem difícil, um momento em que nós precisamos estar na nossa casa. Mas eu espero de coração que vocês estejam aproveitando todo o material que tem ficado disponível para vocês de forma online, para que vocês não percam conteúdo, para que vocês não percam esse ano. O nono ano é um ano muito importante, vocês estão prestes a se formar. Então, eu estou fazendo esse breve vídeo para ajudar vocês com material de complementação digital que foi passado para vocês essa semana, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho, vamos ter essa aula digital que vai falar sobre os estados físicos da matéria. Bom, primeiro, o que seria o estado físico da matéria? O estado físico da matéria está relacionado às arrumações das moléculas que compõem a matéria. Então, toda a matéria é formada de moléculas. E como elas se arrumam, a gente chama de estado físico. O que está relacionado com esse estado físico da matéria? Bom, o que vai interferir nesse estado físico é ou a pressão ou a temperatura. Então, observem aí essa figura que mostra essas bolinhas. Essas bolinhas representam as moléculas de uma matéria. Podemos ver que no estado sólido, essas moléculas elas estão arrumadas, estão agregadas, bem juntinhas. Então, no estado sólido, nós temos as moléculas arrumadas, juntas e quase sem movimento. Já no estado líquido, observem que as bolinhas elas estão mais afastadas umas das outras. Por quê? Porque quando passa do estado sólido para o estado líquido, essas moléculas elas recebem calor, elas recebem energia. E essa energia faz com que as moléculas se tornem mais agitadas. Então, observe que do estado sólido para o estado líquido, as moléculas estão mais separadas, porque elas estão mais agitadas, então elas acabam ficando mais afastadas umas das outras. Já no estado sólido, observem na próxima figura que, no estado gasoso, perdão, na próxima figura mostra que as moléculas estão muito afastadas umas das outras, estão bem mais afastadas. Por quê? Porque, mais uma vez, aumentou a temperatura, foi fornecido calor e isso fez com que as moléculas se afastassem ainda mais e ficassem ainda mais agitadas. Então, o que vai fazer uma molécula sair do estado sólido, passar para o líquido e para o gasoso? Vai ser a mudança de temperatura que vai fornecer energia a essas moléculas. Então, resumindo, vamos lá. Estados físicos da matéria. Sólido. Estão vendo que no formato sólido as moléculas estão bem arrumadinhas. E aí nós conseguimos ver um formato bem definido. Por exemplo, imaginem um cubo de gelo. O cubo de gelo ele tem aquele formatinho bem definido, porque as moléculas estão bem juntinhas. Agora imaginem um copo d'água. Um copo d'água a gente consegue perceber que a forma é mais variável. Dependendo do copo, a água vai tomar forma daquele copo. Então a gente vê que as moléculas estão um pouquinho mais agitadas e menos arrumadas. Já no gasoso, as moléculas vão estar num grau de agitação maior ainda e mais afastadas, ok? Bem, então nós já vimos que existem três estados físicos principais: sólido, líquido e gasoso. Sendo que a passagem de um estado físico para o outro existe um nome. Por exemplo, a passagem do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Então, quando eu forneço uma energia à minha matéria, digamos um cubo de gelo, peguei o gelo que estava em estado sólido, tirei ele do congelador e coloquei ele na temperatura ambiente. Ele vai começar a acontecer o quê? Derreter. Eu começo a ver que ele está passando do estado sólido para o estado líquido, ou seja, está ocorrendo uma fusão. E eu consigo observar isso claramente, por quê? Porque eu vejo que as moléculas estavam arrumadinhas, o cubo de gelo estava de uma forma definida e essa forma começa a se perder, começa a virar estado líquido, ok? Bom, depois eu posso pegar esse copo d'água e colocar numa panela para ferver. Então eu consigo passar do estado líquido para o estado gasoso.
eu chamo esse processo de vaporização ou ebulição. Então, do estado líquido para o estado gasoso, a transformação se chama vaporização ou ebulição. Mas eu também posso fazer o inverso, passar do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Por exemplo, as nuvens, elas estão em estado gasoso. Só que quando elas começam a também mudar essa temperatura, quando há uma diminuição da temperatura, o que vai acontecer? Vai mudar do estado gasoso para o líquido. Vai ocorrer uma condensação. É quando caem as gotas de chuva. Então, do estado gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação. E do líquido para o sólido, essa transformação, por exemplo, quando a gente pega um copo d'água e coloca no congelador. Então, estava no estado líquido e passa para o estado sólido. Nós chamamos essa mudança de estado físico de solidificação. Mas existem também exceções. Existem algumas matérias que conseguem passar do estado sólido diretamente para o gasoso ou do gasoso diretamente para o sólido. Um exemplo bem clássico é aquelas bolinhas de naftalina que as mães às vezes usam, né, para afastar insetos, entre outras coisas. É uma bolinha branca. A gente coloca aquela bolinha branca no cantinho e a gente não vê ela derreter, simplesmente ela some. Por que ela some? Porque ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso, devido à temperatura ambiente ser a temperatura de estado gasoso dela, ok? Então, nós vamos também ver essas exceções na natureza. Bem, vocês vão ver lá na apostila de vocês que vai ter um gráfico em que mostra o ponto de ebulição e o ponto de fusão, que são temperaturas em que ocorrem essas transformações e elas estão representadas em gráficos, ok? Então, vocês vão ver lá um gráfico na página 15 da apostila de vocês, vocês vão ver um gráfico, e nesse gráfico ele está mostrando como ocorre a mudança de temperatura e, consequentemente, a mudança de estado físico. Então, nós estamos vendo, por exemplo, vocês vão ver aí no vídeo que eu vou passar para vocês, que existe o ponto de fusão, que está simbolizado por PF, e o ponto de ebulição, que está representado por PE. Bom, lembre-se que eu falei para vocês que tudo que está antes da fusão é o estado sólido. Depois que ocorre a fusão, é o estado líquido. Então, vocês vão observar nesse gráfico aí que onde está menos de 100 graus até 0 graus está no estado sólido. Depois ocorre o ponto de fusão. Então, o gelo, por exemplo, está derretendo e aí ocorre a mudança de estado físico para líquido. Então, tudo que está depois do ponto de fusão, nesse gráfico, é o estado líquido. E depois nós vemos o ponto de ebulição, que é a temperatura em que a água vai começar a se transformar em vapor. E aí nós dizemos que é o ponto de ebulição. Então, tudo que dá depois do ponto de ebulição é o estado gasoso. Então, nesse gráfico que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo um gráfico de transformação da temperatura da água. A água, de menos 100 graus até 0 graus, ela está em estado sólido. Depois de 0 a 100 graus, ela está em estado líquido. E acima de 100 graus, nós encontramos ela em estado gasoso, ok? Bom, pessoal, esses eram os resumos que eu queria mostrar para vocês sobre as mudanças de estado físico da matéria. Nós já vimos isso presencialmente antes de ocorrer a quarentena, então estou fazendo uma revisão, já que isso tá no material complementar de vocês aí. Isso vai ajudar vocês a relembrarem e a fazerem os exercícios do material complementar, tá bom? Então, organizem a ideia de vocês, façam as atividades complementares, bons estudos e esperamos nos ver muito em breve presencialmente. Um abraço, professora Daniela aqui que está falando.